Neste vídeo, vamos explorar a evolução dos computadores ao longo dos últimos 80 anos. Vamos começar com os enormes computadores mainframe, passar pelos primeiros computadores pessoais e sistemas de jogos, atravessar a virada do milênio e entrar na era dos smartphones, dispositivos vestíveis e placas de vídeo. E finalmente, terminar com o advento da IA e o futuro da computação. Em essência, este vídeo vai explorar como, em poucas décadas, passamos de mainframes do tamanho de uma sala. Computadores que pesavam tanto quanto um elefante, custavam milhões de dólares e eram usados para calcular trajetórias de foguetes para a NASA e as missões Apollo, até chegarmos aos smartphones, que são uma fração do tamanho, custo e peso, são cerca de 16 milhões de vezes mais poderosos em termos computacionais e são usados para uma variedade de atividades, nenhuma das quais envolve calcular trajetórias de foguetes. Para fazer este vídeo, nós construímos modelos 3D precisos de mais de 60 computadores, sistemas de jogos, smartphones e circuitos integrados diferentes. Na verdade, nós compramos e desmontamos fisicamente vários desses computadores e dispositivos. Depois, dessoldamos todos os chips da placa-mãe, tiramos centenas de fotos e construímos modelos 3D precisos dos componentes internos. Mas, para deixar claro, não vamos só listar os computadores e dispositivos e mostrar os modelos 3D com especificações. Em vez disso, vamos focar na evolução fundamental da ciência e da engenharia, que permitiu dispositivos menores e mais rápidos ano após ano. Basicamente, explicando por que e como os computadores evoluíram assim. Temos 80 anos de computadores, tecnologia, ciência e engenharia para abordar. Então vamos direto ao assunto. Talvez você já tenha ouvido falar da Lei de Moore, que foi a previsão feita em 1965 de que o número de transistores em um chip dobraria a cada 2 anos. Você pode pensar que a evolução dos computadores foi apenas o avanço rumo a transistores cada vez menores, começando com milhares de transistores em um microchip e evoluindo para dezenas de bilhões em um só chip. Embora a lei de Moore tenha sido bastante precisa e profundamente impactante, focar apenas nela é uma simplificação excessiva e enganosa. Por exemplo, o Super Nintendo Entertainment System e o Nintendo Switch foram lançados com 26 anos de diferença. E nesse intervalo de tempo, o número de transistores dentro desses dois consoles de videogame aumentou em 80 mil vezes. No entanto, quando se trata de poder de processamento, o Nintendo Switch é cerca de 1.400.000 vezes mais poderoso em termos computacionais. E a razão fundamental para o aumento exponencial no poder de processamento é muito mais complicada do que simplesmente quantos transistores ele possui. Portanto, ao longo deste vídeo, não vamos focar na lei de Moore ou na contagem de transistores, mas sim explorar como os desenvolvimentos tecnológicos específicos resultaram diretamente no aumento do poder de processamento ao longo da evolução dos computadores. Especificamente, podemos dividir essa linha do tempo em 8 períodos ou eras distintas, sendo que cada era possui um conjunto diferente de avanços tecnológicos. Por exemplo, na década de 1950, durante a primeira era, os computadores estavam passando do uso de válvulas a vácuo para o uso de transistores. E então, na segunda era, cientistas e engenheiros se concentraram em como grupos de transistores poderiam ser integrados em um mesmo componente. Essencialmente, os avanços feitos em uma era são totalmente diferentes dos avanços na era seguinte. Além disso, explorar essas 8 eras vai oferecer uma visão sobre como algumas empresas foram líderes em tecnologia em uma era, mas depois falharam em prever ou se adaptar à próxima. Por exemplo, a IBM foi a principal empresa de computadores nas décadas de 50, 60 e 70 e no seu auge controlava cerca de 70% de todo o mercado de computadores. No entanto, na era seguinte, durante as décadas de 80 e 90, os avanços fundamentais nos computadores mudaram.
E como resultado, a IBM perdeu sua dominância e agora detém menos de 1% do mercado de computadores. Ou considere o declínio da Intel durante a década de 2010, quando era líder na terceira e quarta eras, e depois não conseguiu se adaptar. Depois entrou em declínio na quinta e sexta eras. Agora você pode ver tendências semelhantes com o crescimento meteórico da Nvidia, devido ao seu foco na arquitetura de GPU e seu uso em algoritmos de IA. E como a história é o melhor guia para prever o futuro, no final deste vídeo, vamos explorar como pode ser o futuro da computação. Já que este vídeo vai focar no poder computacional. Simplesmente listar as capacidades de processamento de cada computador pode te deixar perdido na escala e na quantidade de zeros, especialmente considerando os data centers de IA de hoje. Então, em vez de apenas uma sequência de zeros, vamos usar blocos de Lego e equiparar uma operação, instrução ou cálculo por segundo a um único bloco de Lego 2×4, por exemplo, quando estivermos usando blocos de Lego. Para mostrar o poder computacional do ENIAC de 1945, sua capacidade de processamento era de 5.000 operações de adição. Um segundo constrói um cubo de tamanho moderado com 5.000 blocos de Lego, enquanto o SNES de 1991, com quase 1,8 milhão de instruções por segundo, cria um cubo de Lego que preenche a maior parte de um cômodo. E então, pulando para 2007 com as 800 milhões de operações do primeiro iPhone, em um segundo é construído um cubo de blocos de Lego. Com a altura de um prédio de 2 andares, as placas de vídeo atuais, com seus teraflops de cálculos, formam um cubo de Lego que fica ridiculamente grande. Mas ainda não chegamos lá. Então, vamos voltar ao início dessa linha do tempo e mergulhar na primeira era dos computadores, que vai de 1945 a 1962 e é chamada de transistorização. Aqui estão os 5 computadores de exemplo que vamos explorar em mais detalhes. Vamos começar com o ENIAC, construído em 1945. Vale notar que vários computadores do tamanho de uma sala foram criados antes dele, como o eletromecânico usado para decifrar o código Enigma. Mas não vamos explorá-los, pois são computadores de uso específico. O que tornou o ENIAC notável é que ele foi o primeiro computador de uso geral programável. O ENIAC foi construído 2 anos antes dos transistores serem inventados e, portanto, funcionava usando 17.000 válvulas, o que o tornava bastante grande e incrivelmente pesado. O próximo exemplo de computador é o UNIVAC 1, que foi construído 6 anos depois e ainda usava válvulas. Então, a pergunta é: 4 anos após a invenção do transistor, por que esse computador ainda está cheio de milhares de válvulas? Bem, o problema era que os primeiros projetos de transistores eram muito pouco confiáveis, sensíveis a picos de tensão e propensos a quebras aleatórias. As válvulas, por outro lado, tinham sido inventadas quase 50 anos antes e eram consideravelmente mais confiáveis. E se uma quebrasse, o interior ficava embaçado ou o vidro apresentava rachaduras visíveis, tornando fácil identificar o problema. Já transistores defeituosos eram bem mais difíceis de encontrar. E quando você tem um computador com quase 20.000 válvulas, trocar por transistores pouco confiáveis e altamente sensíveis, que quando quebravam eram um pesadelo para encontrar, não era o ideal. Portanto, durante a era da transistorização, os principais avanços tecnológicos estavam focados em construir transistores confiáveis. Para isso, cientistas e engenheiros primeiro trocaram os transistores de germânio por transistores à base de silício. E, em segundo lugar, o design físico evoluiu de transistores de contato pontual para transistores de junção encapsulados individualmente. No final dos anos 50, o RCA 501, o NEASC 2203 e a série IBM 7000, como o 7090, foram alguns dos primeiros computadores comerciais disponíveis ao público a usar transistores e eram anunciados como computadores transistorizados. Ao longo dos anos seguintes, os transistores evoluíram de estruturas relativamente delicadas para transistores planares, mais confiáveis e planos.
Então, em 1959, o MOSFET foi inventado, que é uma família de diferentes tipos de transistores. Em seguida, em 1963, o circuito CMOS, que é construído a partir de dois tipos diferentes de MOSFETs, foi inventado. E em meados da década de 1980, tornou-se o tipo fundamental e o arranjo de transistores usados em todos os computadores até hoje. Enquanto o design do transistor estava, e ainda está, evoluindo. Decidimos que a primeira era dos computadores terminaria em 1962, com o último computador a usar válvulas. É importante notar brevemente que enquanto estamos focando nos computadores e no poder de processamento, a memória dos computadores também teve sua própria linha evolutiva. Os primeiros métodos para armazenar dados incluíam técnicas bastante interessantes, como o uso de ondas sonoras e tubos de mercúrio, chamados de linhas de atraso de mercúrio, ou a utilização de tubos de raios catódicos, no brilho do fósforo. Com o tempo, pequenos toroides magnéticos com fios de cobre entrelaçados à mão, chamados de memória de núcleo magnético, e grandes tambores magnéticos foram utilizados. E depois disso, rolos de fita magnética, depois discos magnéticos, DRAM e assim por diante. A evolução da memória de computador é incrivelmente complicada, então vamos explorá-la em um vídeo separado. Deixamos de fora vários detalhes por falta de tempo, mas aqui estão notas extras para você ler se quiser. Então vamos passar para a Segunda Era, que vai de 1964 a 1977, que chamamos de encapsulamento de transistores. Aqui estão os computadores que usaremos para mostrar como eles evoluíram de mainframes do tamanho de uma sala para mini computadores do tamanho de uma geladeira, e depois para os microcomputadores, conhecidos como computadores pessoais de mesa. É engraçado considerar esses computadores relativamente grandes como mini e micro, especialmente quando comparados aos smartphones e smartwatches de hoje. Ainda assim, quando comparados aos mainframes do tamanho de uma sala, esses nomes faziam sentido. De qualquer forma, durante a maior parte dessa época, os mainframes IBM System 360, que foram lançados em 1964 e descontinuados em 1978, foram a família de computadores mais popular e bem-sucedida. Esses mainframes eram tão dominantes que do final dos anos 60 até o início dos anos 70, cerca de 3 em cada 4 computadores fabricados eram mainframes IBM System 360. Esses computadores foram revolucionários por muitos motivos, mas um conceito fundamental que eles estabeleceram foi que toda a família de mainframes 360 usava uma arquitetura de computador padronizada, permitindo que o mesmo software rodasse em qualquer modelo. Essencialmente, o IBM System 360 lançou as bases para a compatibilidade de dispositivos e softwares, além de criar a expectativa de que os clientes comprassem e atualizassem para modelos mais novos a cada poucos anos, com o mínimo de interrupção. Por exemplo, usando o System 360, era possível atualizar o processador. E para isso, tudo o que você precisava fazer era trocar o gabinete da processador pelo mais recente, cada um deles tecnicamente chamado de frame ou unidade. Alternativamente, se você quisesse aumentar a capacidade de memória do computador de 256 KB para 512 KB, que é como adicionar pentes de DRAM a um computador de mesa, você simplesmente precisava instalar gabinetes adicionais contendo matrizes de memória de núcleo magnético. Devido ao impacto do System 360 na indústria de computadores, ele é considerado o modelo T dos computadores. E como resultado de seu sucesso, a IBM teve um monopólio sobre o mercado de computadores, acabando por lançar um total de 14 modelos de produção padrão e vendendo mais de 33 mil mainframes, com os mais baratos custando mais de $1 milhão. Você pode se perguntar, considerando que esses computadores foram feitos com transistores do tamanho de sementes de gergelim, pequenos se comparados às válvulas a vácuo,
Então, por que esses computadores ainda eram tão grandes, ocupando a área de uma sala? Para responder a isso, vamos explorar o IBM System 360. O modelo 75, que custava cerca de 36 milhões de dólares, podia executar 1 milhão de instruções por segundo e foi usado pela NASA para calcular trajetórias de foguetes durante as missões Apollo. Vamos começar com um rápido tour por este computador e iniciar pelo sistema. Painel de controle, com seus centenas de interruptores, botões e luzes que eram usados para operar o computador, ler os dados nos registradores, depurar rapidamente e muitas outras coisas. Anexada ao painel de controle está o processador junto com a memória da processador. Cada gabinete de memória pode armazenar 256 kilobytes de memória de núcleo magnético com um tempo de acesso incrivelmente rápido de 0,75 microsegundos. Se você precisasse de mais memória, instalaria gabinetes de memória adicionais para o processador, cada um com 2 megabytes e um tempo de acesso de 8 microsegundos. Para armazenamento de dados a longo prazo, este computador usava gabinetes contendo rolos de fita, cada rolo armazenando 45 megabytes e usando 2.400 pés de fita magnética. Alternativamente, para tempos de acesso mais rápidos, você poderia salvar dados em grandes placas magnéticas ou em tambores magnéticos ainda maiores. Para carregar um programa no computador, você precisava escrevê-lo em milhares de cartões perfurados e depois carregá-los através do leitor de cartões perfurados, que podia processar entre 200 e 1.000 cartões por minuto. Além disso, havia uma impressora, um teclado e um monitor de tubo de raios catódicos. Todos esses módulos eram conectados por milhares de fios que passavam pelo piso elevado. Não temos tempo para analisar o funcionamento interno de cada um desses gabinetes, mas vamos dar uma olhada na processador para ver como ela funciona e o que a torna tão grande. Dentro deste gabinete, encontramos fileiras e mais fileiras de placas de circuito. Ao examinar uma delas, podemos ver cerca de 2 dúzias de componentes metálicos quadrados conhecidos como SLT, ou Tecnologia de Lógica Sólida. Dentro de cada pacote SLT, encontramos vários transistores individuais do tamanho de sementes de gergelim, junto com diodos e resistores, todos conectados em um substrato cerâmico. Esse pacote foi construído primeiro imprimindo trilhas condutoras e resistores na cerâmica, e depois montando um conjunto separado de transistores e diodos discretos por cima. Esses componentes são protegidos por uma tampa de metal e o pacote SLT possui pinos de furo passante que saem pela parte de baixo para montá-lo em uma placa de circuito impresso. Um desses componentes SLT, por exemplo, é uma porta lógica AND, outro é uma porta OR, e aqui está um conjunto de inversores. Também estão montados na placa capacitores, indutores e outros componentes elétricos. Conectando todos os pacotes SLT e outros componentes, esta placa, por exemplo, foi capaz de somar 2 números binários. As processador S são incrivelmente complexas, com muitas seções diferentes e, portanto, para construir uma processador completa, era necessário um conjunto inteiro de gabinetes cheios de placas de circuito, cada uma coberta com componentes SLT. Portanto, para construir um mainframe funcional, era necessário uma sala cheia de gabinetes repletos de hardware de computador. Vamos seguir em frente e deixar os mainframes de lado. Você talvez conheça os primeiros computadores de mesa e microchips que se parecem com este aqui. Dentro desse microchip há um circuito integrado, ou CI. Então, onde o CI se encaixa nessa linha do tempo? Bem, você pode pensar que os pacotes SLT contendo apenas alguns transistores, cada um com um precursor dos circuitos integrados. No entanto, o primeiro circuito integrado foi, na verdade, inventado em 1958, ou seja, 6 anos antes do lançamento do primeiro Mainframe System 360 e dos pacotes SLT.
Portanto, os circuitos integrados eram um método alternativo de fabricação e encapsulamento de transistores, e foram desenvolvidos em paralelo aos pacotes SLT. Então vamos falar sobre circuitos integrados, ou CIs. Para começar, eles são chamados de circuitos integrados porque vários transistores, resistores, capacitores e diodos são construídos simultaneamente usando um conjunto complexo de etapas de fabricação e depois conectados entre si usando camadas de fios. Apesar dos CIs parecerem relativamente planos, eles são na verdade estruturas complexas, multicamadas e tridimensionais. Em contraste, os transistores discretos possuem apenas um único transistor em um encapsulamento ou são encontrados como vários separados em um SLT. No início dos circuitos integrados, entre 1958 e 1965, cientistas e engenheiros conseguiram combinar apenas alguns transistores em um CI, para construir as portas lógicas básicas. Esses chips tinham no máximo 10 transistores junto com alguns outros componentes e eram categorizados como integração em pequena escala, ou SSI. Eles eram menores e mais leves do que os pacotes quadrados SLT, mas também incrivelmente caros, custando inicialmente mais de $10 mil cada um. Portanto, os primeiros circuitos integrados eram usados apenas em aplicações especializadas, como o computador de orientação da Apollo. Do meio para o final dos anos 60, graças a melhorias substanciais nas técnicas de fabricação, os circuitos integrados haviam evoluído. A integração em escala média, ou MSI, que variava de combinar ou integrar 10 a 500 transistores em um único substrato de silício. E eles começaram a se tornar mais acessíveis e a aparecer em computadores comerciais. Um exemplo de computador usando uma mistura de circuitos SSI e MSI foi o mini computador PDP-8 da DESC, que teve sucesso comercial, que podia executar 385 mil instruções por segundo e expandiu muito o acesso aos computadores com seu tamanho reduzido e preço relativamente acessível. Outros computadores que usavam chips MSI, por exemplo, foram o Xerox Alto, de 1973, que continha 4 chips, 74181, separados cada um com 170 transistores, que podiam realizar partes de cálculo simples. O próximo passo foi a integração em larga escala, ou LSI, que variava de 500 a 20 mil transistores em um único chip. Em 1971, a Intel lançou o 4004, que é amplamente considerado como a primeira processador comercialmente disponível. Empacotado em um circuito integrado, esse chip continha 2.300 transistores, processava dados em blocos de 4 bits e podia executar 92 mil instruções por segundo. Esse foi realmente o primeiro chip de processador, mas era incrivelmente fraco em termos de poder de processamento e, devido aos seus cálculos de 4 bits, suas principais aplicações eram em coisas como calculadoras simples e caixas registradoras. No final de 1974, mais 2 processadores, o Intel 8080 e o Motorola 6800, foram lançados. E embora eles tenham sido usados em alguns microcomputadores, só os chips custavam cerca de $. Esses preços altos impulsionaram o desenvolvimento do MOS 650. Que foi lançado em 1975 e custava apenas cerca de $150. Continha 4.528 transistores e rodava uma arquitetura de 8 bits. Devido ao preço acessível desse chip e ao seu poder de processamento razoável, com 440 mil instruções por segundo, ele deu início à era dos computadores pessoais, com o lançamento em 1977 da trindade dos computadores pessoais. Composta pelo Apple, 2 o Commodore PET e o TRS-80, dos quais 2 usavam o MOS 6502. A arquitetura e o baixo custo do 6502
foram tão impactantes que ele foi usado em dezenas de computadores e dispositivos, incluindo o Atari, o NES e muitos outros. Vamos passar para o próximo passo nos circuitos, com mais avanços na fabricação, os circuitos integrados de escala muito grande, ou VLSI. Chips contendo 20.000 ou mais transistores foram lançados. Por exemplo, o Intel 8086, lançado em 1978, é um dos primeiros chips de processador de 16 bits e continha aproximadamente 29.000 transistores. Vamos discutir a evolução desses chips em mais detalhes na próxima etapa. Eles decidiram encerrar a Era 2 em 1977, pois é considerado o início dos computadores pessoais de mercado de massa. Mas antes de passarmos para a próxima era, vamos explorar uma questão crítica. Se a IBM tinha um monopólio sobre os mainframes durante as décadas de 60 e 70, por que ela não permaneceu no topo e liderou o desenvolvimento dos circuitos integrados? Bem, como discutimos, a IBM estabeleceu seu domínio de mercado com o System 360, usando um investimento significativo em pacotes SLT na época. A IBM era verticalmente integrada e construiu fábricas inteiras e linhas de produção focadas na produção em massa de componentes SLT baratos e confiáveis, assim como todo o mainframe e cada etapa intermediária. Em contraste, no início dos anos 60, os circuitos integrados de pequena escala eram incrivelmente caros e só eram usados em aplicações de nicho, como computadores de orientação de foguetes. É importante notar que a IBM desenvolveu circuitos integrados para armazenamento de memória e, na verdade, patenteou o primeiro circuito integrado de DRAM em 1968. Além disso, após o SLT, a IBM desenvolveu e fez a transição para o MST, ou Tecnologia de Sistema Monolítico, para a família de mainframes 370, que era essencialmente um pequeno integrado empacotado dentro de um formato SLT. O atraso deles no desenvolvimento de CI permitiu que empresas como a Fairchild Semiconductor, a Texas Instruments e, eventualmente, a Intel ganhassem uma vantagem considerável em pesquisa, desenvolvimento e fabricação de CI. Essencialmente, o SLT fez da IBM a líder de mercado. No entanto, no ponto de transição crítico para os circuitos integrados, não fazia sentido para a IBM desviar dinheiro das tecnologias bem-sucedidas e consolidadas para investir em CI. Uma observação adicional é que entre 1969 e 1982, o governo dos Estados Unidos conduziu investigações antitrust sobre a IBM, o que provavelmente inibiu o interesse da empresa em usar sua posição dominante no mercado para ser a líder no mercado de circuitos integrados. Em uma nota à parte, nas décadas de 60 e 70, o potencial do mercado de computadores pessoais era desconhecido. Muitos especialistas estavam familiarizados com os grandes e caros mainframes e mini-computadores usados em empresas e universidades, e por isso não conseguiam prever que os computadores poderiam ser reduzidos ao tamanho de um computador de mesa ou o papel que o computador pessoal teria nos lares das pessoas. Na verdade, em 1977, o CEO da DEC afirmou que não havia motivo para qualquer pessoa ter um computador em casa. Além disso, apesar do lançamento bem-sucedido de muitos computadores pessoais populares no final dos anos 70 e início dos anos 80, só em 1984 o mercado de computadores pessoais superou o mercado de mainframes em termos de receita. Há duas lições a serem tiradas. Primeiro, é impossível saber com certeza qual tecnologia vai liderar a transição de uma para a seguinte. E segundo, embora possa parecer que o computador pessoal substituiu o mercado de mainframes, é mais correto dizer que o mercado de computadores pessoais simplesmente tinha um potencial de crescimento maior nos anos seguintes. Em contraste, a expansão do mercado de mainframes ocorreu nas décadas de 60 e 70, estagnou nos anos 80 e declinou depois disso, que uma tendência semelhante pode ser observada hoje.
A demanda por data centers de IA está crescendo rapidamente, mas isso não significa que os data centers de IA estejam dominando as vendas de desktops, computadores, laptops e smartphones, mas sim que o mercado desses dispositivos já está maduro e, portanto, não está crescendo tanto quanto. Há muitos mais detalhes sobre a segunda era da evolução dos computadores, e aqui estão notas adicionais que você pode ler se quiser. Como? Agora que terminamos a terceira era, que vai de 1975 a 2000. Você pode pensar que a terceira era é sobre computadores pessoais, mas, como estamos focando nas mudanças tecnológicas e no que impulsionou o aumento do poder de processamento, a terceira era é sobre o aumento da frequência do clock da processador e nós a chamamos de corrida da frequência. Nesta era, veremos como os computadores passaram de uma frequência de clock de 1 MHz para 1 GHz, resultando em um aumento de velocidade de pelo menos 1000 vezes mais poder de processamento. Mas antes de chegarmos lá, queremos mencionar que fazer esses vídeos é incrivelmente complexo. E embora tenhamos usado algumas fotos históricas, tentamos preencher este vídeo com o máximo possível de modelos 3D detalhados e detalhes intricados. Especificamente, cada modelo 3D com seus componentes internos leva centenas de horas para ser construído no Blender. E por isso, todos esses modelos levaram mais de 3.000 horas para serem feitos. E nós adoramos ter a oportunidade de oferecer este vídeo gratuitamente. E embora a gente receba algum dinheiro do nosso patrocinador Brilliant e dos anúncios do YouTube, isso ajudaria muito. Se você puder nos apoiar no Patreon, o principal benefício é que incluímos o nome de cada colaborador no final de cada vídeo. Também estamos trabalhando em vídeos exclusivos dos bastidores e considerando outros benefícios. Além disso, se você gostou deste vídeo, por favor, reserve um momento para deixar um comentário ou pergunta abaixo e faremos o nosso melhor para responder. Certifique-se de se inscrever no canal, se ainda não fez isso. Curta este vídeo e, mais importante ainda, compartilhe com um amigo, familiar ou colega. Todas essas ações nos ajudam a criar mais vídeos e agradecemos pelo seu tempo. Como você deve ter notado, estamos chegando ao fim deste vídeo. A evolução dos computadores é incrivelmente complexa, então estamos planejando dividir este vídeo em 4 episódios. Este é o primeiro episódio e cobre o período de 1945 a 1977. Encompassing the first 2 ages. The second episode will explore the third and fourth ages, spanning from 1975 to 2011, and called the frequency race and multi-core CPUs. The third episode will cover the fifth age, with FinFETs, smartphones, and system-on-a-chip or SoCs. And then the sixth age will be on graphics cards. And then the final episode will explore age 7 and AI processors, or tensor processing units, and their use in AI algorithms. And then in the 8th age, we'll explore what the future of computers will look like. Once we've released all these episodes, we'll combine them into a feature-length movie about the evolution of computers. Stay tuned for the next episode, which, to be honest, will probably take at least 3 or 4 months to make, as we're a small team. But we hope it'll be worth the wait. Until then, we're thankful to all our Patreon and YouTube membership sponsors for supporting our videos. If you want to support our work financially, you can find the links in the description below. This is Branch Education, and we create 3D animations that dive deeply into the technology that drives our modern world. Watch another Branch video by clicking one of these cards, or click here to subscribe. Thanks for watching to the end.